Boa noite, Guarulhos, na tela da TV Guarulhos. Comigo, Lucas Braga, o xerife do Jardim Marilena. É isso, Lucas? Marilena! Nosso xerife do Marilena. Não mexe com o camarada não, que ele manda prender e manda soltar. Boa noite, meu amigo Lucas Braga. Também o Felipe Pó na retaguarda. Na tela, olha o Facebook agora. Eu falando aqui e a esposa ligando, ela sabe que não vou poder atender agora, né? E quando a esposa liga, aconteceu um episódio agora, exatamente agora. A primeira dama do Daniel Viz, que daqui a pouco você vai ver na tela, também ligou e ele mudou o tom de voz, uma rapidez igual o Geraldo. Estou aqui agora, se ela ligar, eu vou atender e vou falar, meu bem, estou trabalhando. Com o Facebook do Guarulhos em Destaque, você acompanha de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Você perdeu o programa? A entrevista completa no meu endereço no YouTube, Geraldo JR da TV. Meu grande Lucas Bragas, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Olha as informações na tela para você. Restaurante Bem inicia a atividade com alimentos para mais de 1.000 pessoas. Ainda trazendo informação, Educação 2019. Traz uma pesquisa interessante que vamos debater aqui na bancada. No Nordeste a situação não é das melhores. Essas e outras informações você acessa o portal guarulhosendestaque.com.br. Meu grande amigo Daniel Viso, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Samuel Messias, nosso colega. O nosso outro convidado é especialista em licitações, também trabalhista na área civil. Meu amigo doutor Samuel Messias, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, você, telespectador. Seja bem-vindo. Obrigado aqui pela oportunidade da gente estar debatendo Guarulhos. Tá certo. No programa de hoje a gente vai debater uma pauta muito interessante e eu tenho certeza, desde já, agradecendo a audiência de qualidade. Ontem eu conversei com o meu amigo do jornalista José Augusto Pinheiro, ele me presenteou com um livro. Aliás, estou lendo, viu, Zé? Parabéns, sensacional, recomendo. E foi assim um grande sucesso, as pessoas gostaram, que quem não conhecia José Augusto Pinheiro passou a conhecer. No programa de hoje, vamos debater a qualidade do ensino no Brasil. E vamos falar também das licitações. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, grande abraço, Tassimo, um abraço, papai. O governador do Rio de Janeiro está com sérios problemas. O secretário foi preso, a federação premiada, envolveu o governador do estado, licitação essa que aconteceu agora na pandemia. Então, problemas existem, mas eu faço a seguinte pergunta. A lei é para todos. No Rio de Janeiro, nós temos 2 governadores presos. E um agora que é juiz está com problema, né? Ou seja, o cara é juiz, ele tem por obrigação de conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ponto. Aí a qualidade da educação no Brasil também vamos debater com os nossos amigos. Eu começo com o Daniel Viso. Ele me passou no dia de hoje um texto do Ives Gandra Filho, especialista no assunto, que fala da dinâmica própria entre o direito e a realidade na qual os fatos sociais devem ser regulados e amoldados pelo direito, mas também que esses mesmos fatos se impõem ao direito, o qual não os pode desconhecer ou atropelar. Em síntese, ninguém pode desconhecer a lei, né, doutor Daniel? Exatamente. Eu costumo dizer que o ministro Ives Gandra Martins Filho é o ministro do bom senso. Eu tive a oportunidade de estar com ele por 3 oportunidades, quando também presidia o Suprema Corte do Trabalho, né? Sim. TST. E eu lembro que quando nós estivemos com ele, a grande discussão era a questão da estabilidade da grávida, da mulher na atividade de serviço temporário, né? E ele, muito inteligentemente,
comentou que nós temos a legislação trabalhista, mas nós temos uma sociedade que tem que ser preservada e o social, a sociedade, a mulher, o homem na sociedade, muitas vezes tem que estar acima da questão da relação de trabalho. Pois bem, e agora ele publica uma matéria, mais ou menos dizendo isso, em que pese a questão da pandemia e a possível judicialização e da responsabilidade, em razão de responsabilidade objetiva e subjetiva de empresa, ele pede cautela de todos, né? Para questão de prova. O que pode acontecer é que muitas pessoas que adquiriram o coronavírus, passaram mal ou vieram a falecer, venham a judicializar e arguir a responsabilidade da empresa. Mas, como diz o ministro, pede cautela, porque quem fizer isso vai ter que provar que, evidentemente, foi acometida essa doença na empresa, e a empresa, por seu lado, vai ter que provar que tomou todas as medidas sanitárias adequadas, né? Então é uma matéria muito interessante, eu recomendo, né? Inclusive para empregados e empregadores, né? Que tomem conhecimento dela. Tá certo. Isso foi apenas a introdução do programa. E eu volto a conversar agora com o segundo convidado de hoje, doutor Samuel Messias. Olha só, licitação pública no período de pandemia, ela mudou alguns critérios pela urgência do processo. Mas o agente público tem que ficar atento naquilo que ele está comprando. Vai ser questionado. Por que comprou nesse preço? Por que pagou esse preço? E se a empresa que vendeu está capacitada? É isso, doutor Samuel Messias? Isso mesmo, Geraldo. Só lembrando que no Brasil a regra é licitar, né? A Constituição Federal, no seu artigo 33, inciso 21, diz que toda entidade pública tem que licitar. Então, a regra é licitar. Todavia, em virtude da pandemia, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, votaram uma lei para atender esse período de pandemia, né, a Lei 13.409 de 2020, e essa lei prevê as exceções durante a pandemia. No artigo 4 lá prevê que é possível comprar por dispensa de licitação. Mas o fato de ser dispensa de licitação obriga o ente, a administração pública, a seguir todos os princípios que a Constituição prevê. Princípio da probidade, princípio da economia, princípio da legalidade. Por quê? Porque mesmo sendo dispensa, tem que seguir as bases da lei, né? E com detalhe, essa lei permite as compras apenas de materiais, serviços e contratações de serviços para fins de combater a pandemia. É importante que se diga isso, porque eu vi notícias de alguns prefeitos e alguns estados aproveitando esse momento da pandemia e comprando materiais ou contratando serviços que não são para ser utilizado no combate da pandemia, né? Então, via de regra, o que acontece? O gestor público tem que seguir ali as normas, inclusive no que diz respeito à pesquisa de preço, a levantamento do menor preço, né? Se você pegar a lei ele estabelece num dos seus artigos que é permitido a compra de alguns materiais até acima do preço, quando ficar provado que aquele material estava em falta e que os fornecedores, né, e que os únicos fornecedores poderia vender naquele preço. Mas isso tem que ser provado dentro do processo administrativo, porque mesmo sendo dispensa, o órgão tem que abrir um processo administrativo e fundamentar tudo neste processo administrativo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, doutor Samuel, é algo que me chama a atenção, porque nós temos uma discussão no Ministério Público, e temos uma discussão na Assembleia Legislativa, inclusive o governador do Rio de Janeiro pediu para que a Justiça arquivasse o processo de afastamento que está, por hora, acontecendo na Alerj no Rio de Janeiro. Ele já sofreu uma derrota. São dois, ou seja, o governador do Rio, ele tem que ter duas defesas. Uma, no Ministério Público, está questionando a compra
e a outra na Assembleia Legislativa. Por ser um juiz, ou seja, o questionamento é muito mais rígido. Estou certo, doutor? Certíssimo no seu posicionamento. Eu acho que ele, por ser um ex-magistrado, conhece melhor do que ninguém a lei, né? O Rio de Janeiro é uma exceção, né? Nós temos notícias lá de que houve compra de material que nem sequer foram entregues e já recebeu o total do contrato, que é um absurdo, né? Sim. Você pagar antes de receber o material. Então o Rio de Janeiro, pela história recente do Rio de Janeiro, com vários ex-governadores presos, né? E tudo indica que o atual está indo pelo mesmo caminho, é uma exceção à regra, né? Eu acompanhei algumas compras, algumas notícias de compras efetivadas lá pelo Rio, pela Secretaria de Saúde, por exemplo, e são coisas absurdas, comprando de empresas que não têm capacidade de fornecimento, sabidamente sem capacidade de fornecimento daquele produto, né? E dinheiros aí envolvidos, vultos gigantescos. Então, realmente o Rio de Janeiro é uma exceção. Eu acho que ela fugiu a todas as regras, né, que a lei previu, que a lei determinou. Lá realmente eles foram além, né, talvez confiando na impunidade, né? E o que nós estamos vendo é que o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, se uniram para realmente combater a corrupção, e eu acho que está certíssimo. Se o governador tiver responsabilidade, lembrando, né, Geraldo, Sim. que o secretário ele é um auxiliar do governador, né? Então, como auxiliar, o governador tem que ser responsabilizado também se ele colocou um auxiliar que praticou lá eventuais desvios, e obviamente ele responde, ainda que por omissão, né? Por omissão, Sim. por ação ou omissão, o governador é responsável. Por quê? Porque o secretário que ele nomeou é um auxiliar dele direto, ou seja, cumprir a ordem dele. Se ele está envolvido ou não, isso o Ministério Público vai responder. Mas, né, realmente, por ser um ex-juiz, eu acho que está complicado. Estou conversando com o doutor Samuel Messias. Doutor Daniel Viso, a gente sabe que nesse tempo de pandemia, algumas empresas elas estão querendo mudar o contrato de trabalho, imaginando da necessidade do profissional em trabalhar, e muitos assinam um contrato sem ler o contrato. Chegou ao meu conhecimento de que algumas escolas do curso de inglês em Guarulhos estão exigindo que seus professores assinem contratos sem passar por um especialista. É complicado. Você que é o CEO da Alumar, uma empresa que terceiriza os serviços de segurança e tem gestão em condomínios, nesta época do ano, por que se aproveitar, por que levar vantagem? Porque o Brasil é conhecido lá fora, onde queremos levar sempre a vantagem na lei do gesso, né? De uma propaganda de cigarro, onde se falava em levar vantagem fumando aquele cigarro. Eu te pergunto, você que lida com isso diariamente, tem uma empresa de terceirização, por que ainda, num tempo onde as pessoas deveriam se unir em prol do emprego, aparecem empresários que querem enganar o seu funcionário? Primeiro, Geraldo, a gente tem que lamentar o mau empresário, o mau empregador. Eu creio que esse pessoal é a menor parcela da população, né? Então, às vezes, os poucos pagam, né? Os melhores pagam pelos piores, né? Então, a grande maioria empresarial do nosso país são sérios, Sim. Fazem um trabalho social e muito bom. É evidente que o objetivo de qualquer organização é o lucro, né? Sim. Não se pode pensar em empresa única, exclusivamente na filantropia, na benemerência. Então, empresa tem que dar lucro, né? O objetivo da empresa é dar dinheiro para ter lucro. Pois bem,
eu pessoalmente costumo dizer para os meus clientes que quem me dá lucro são eles, não o meu trabalhador, né? Por isso que nós temos aí mais de 30 anos no mercado, temos índices baixíssimos de reclamatórios trabalhistas, temos o comitê de análise de reclamação de funcionário. A gente não precisa ter todas as questões que são envolvidas na empresa, a gente resolve na empresa 95%. Né? Então, são questões pontuais de não entendimento que podem ocorrer. Então, a gente tem lá um comitêzinho, né, criado só por funcionários. Né? Então, isso é muito legal. Eu faço isso há mais de 20 anos. Recomendo que os colegas empresários também façam. Né? A gente não quer perder mão de obra qualificada, seja em tempos de pandemia, seja fora de tempos de pandemia. Pois bem, a sugestão que eu dou é que quando um trabalhador ele for assinar o contrato de trabalho, que pegue a segunda via. Né? Que analise no outro dia e chegue, olha, isso aqui está errado. Né? O senhor está me oferecendo uma condição ilegal e eu não posso aceitar isso. Né? O Geraldo pode vir e perguntar, poxa, mas a pessoa está precisando de emprego. Tudo bem, ela está precisando de emprego, mas ela tem que colocar na consciência que se ela se curvar agora, ela vai ser muito mais prejudicada lá na frente. E se ela pegar aquele documento, ela for no Ministério Público, ela pode, do Trabalho, ou no Ministério do Trabalho, ela pode denunciar esse mau empregador. Né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente mudar essa questão, essa conscientização e da relação capital-emprego no nosso país. A pandemia da Covid-19 trouxe novas perspectivas de mudança para o nosso país. O governo federal agiu rapidamente, ele, através da medida provisória, acho que 936, se eu estiver equivocado, porque tem a 925, 936, então, se eu me perder, depois o doutor Messias me ajuda aí. Trouxe a possibilidade da redução de carga horária e também de salários, além daquilo já previsto na CLT, eu acho que é artigo 503 da CLT. Então, muitas empresas se utilizaram disso. Quando foi além da carga de 25% da redução de salário e jornada, o governo federal está pagando a diferença. Só que quem fez isso vai ter que garantir o salário do trabalhador pelo tempo que ele teve a redução. Tá, Geraldo? Então, essa norma foi muito interessante. Quem não cumprir isso vai pagar o dobro, vai pagar o integral para o trabalhador. Então, peço a todos os trabalhadores do Brasil que estão nessa condição que também fiquem um pouco espertos, deem uma lidinha, vejam realmente quais são os seus direitos. Né? Costumo dizer que eu não sou advogado trabalhista de empresa, eu não sou advogado trabalhista de empregado, eu sou bacharel em Direito e sou empresário. Mas eu sempre lutei pelos direitos do trabalhador. Aquele cidadão que foi lá numa organização, ele vendeu seu serviço, ele assinou um contrato. Se ele está fazendo tudo certinho, ele tem que ser remunerado corretamente de acordo com a norma, viu, Geraldo? Pois bem, dito isso, eu queria fazer só um adendo num assunto anterior aí do... Mas deixa eu terminar esse assunto o assunto trabalhista com o doutor, em cima do que você falou, porque você já faz um comentário em cima. Aí eu vou voltar aqui. Doutor, olha só, me mandaram isso que eu estou falando para você ter certeza que eu não invento nada. Olha o contrato. Cláusula primeira. A empresa interromperá suas atividades pelo período de 17/7/2020 a 31/12/2020, sendo que as horas não trabalhadas serão lançadas como horas negativas no banco de horas estabelecido nesse termo, conforme a autorização pelo artigo 14 da MP 927/220. O período, vou ser síntese aqui, o período de trabalho interrompido em razão da calamidade pública reconhecida pelo decreto poderá ser recuperado através
da compensação a ser realizada até 2 horas extraordinárias por dia de trabalho, limitada a 10 horas diárias de segunda a sexta. Concluindo, ocorrendo rescisão contratual, antes de ser realizada a compensação das horas devidas pelo empregado, será permitido ao empregador descontar o valor das horas restantes até o limite estabelecido pelo artigo 477 da CLT? Pois é, como você viu no contrato, ele está seguindo as regras aí da MP, né? Então, todas as regras da MP estão sendo respeitadas no que diz respeito a esses aspectos, né? Agora, voltando dentro dessa discussão, o que eu acho, né, um recado que eu dou para os empresários, né, é que antes de tomar qualquer medida, antes de elaborar qualquer contrato, que ele consulte um especialista da área, né, para que ele não possa incorrer em erro, né? Do mesmo modo, o reclamante, né? Você viu que o empregado mandou para você, né? Mandou para você questionando algumas regras, e na verdade ele poderia ter procurado um profissional da área para tirar, porque o contrato, né? Claro que eu não vi todas as cláusulas e tal, mas de maneira sucinta, ele se baseou na norma que foi ditada pelo governo federal, e conforme o Daniel também disse, essa norma criou uma série de regras que são exceção. Exceção que durante o período da pandemia. Passou o período da pandemia, aí você vai voltar ao estado core, ou seja, os contratos passam a ser válido aquele contrato inicial. Mas este contrato firmado, ou essas cláusulas firmadas, nesse momento da pandemia, tem que respeitar as regras que foi criada e ser um empresário aceitor, né? Porque tem essa também, o empresário tem que aderir às normas da MP, cumprir com os requisitos, e tem lá a cláusula, como o Daniel também disse, de cumprimento. Se ele não cumprir, ele paga o dobro, o funcionário tem uma série de garantias. Né? Então, e outra, ou seja, assinou, pega a segunda via para questionar. Sim, sem dúvida nenhuma. Réplica do Daniel Viso, por favor, Daniel. A questão, se essa pessoa for o trabalhador, eu entendo que isso deve ter sido um aditivo, porque a medida provisória estabelece que tem que haver, inclusive, o consentimento também do trabalhador, né? Mas é evidente que se esse empresário está numa situação de insolvência total, o trabalhador vai acatar, né? Senão não vai receber nada. Mas não pode haver vício, não pode ter descumprimento da norma, do que estabelece a norma nesse momento de pandemia. O que está acontecendo é que tem muita gente aí já criando contratos que achando que isso vai ser prorrogado. Não é nada disso, né? A gente tem que ver essa questão atual. Voltando àquela questão da licitação, Geraldo, eu penso que governos estaduais, alguns acho que tem lá no Nordeste, tem o Rio, mas a grande preocupação vai ser a questão da atuação dos municípios, que muitos municípios não estavam preparados, inclusive, para receber dinheiro. E os seus departamentos não estavam tão preparados para comprar nada. E eles estavam numa situação de estar devendo muito. Então, eu acho que passado esse período de pandemia, passado esse ano, nos próximos anos nós vamos ouvir muito falar de prefeitos sendo processados. Ou por ter comprado com preço exorbitante, esse é a grande... ou sem o critério da modalidade de licitação, ou como o doutor Messias bem disse, comprou, pagou adiantado, não recebeu, não tem responsabilização. Então, eu acho, pela minha experiência, e olha que eu fui comprador no Exército por muitos anos, viu? Então não se tem notícia de desconhecimento, viu, Geraldo? Por nenhum comprador. Porque os compradores, eles conhecem a norma.
Ou seja, eles dão um pelezinho, né? Na norma, né? Doutor, por favor. Eu só queria fazer um complemento, que a lei que eu citei anteriormente, ela também cria a obrigação da publicidade, né? Ela exige, num dos artigos lá, num dos incisos do artigo 4º, que todo ato, toda compra, todo contrato seja dado publicidade. Ou seja, o gestor público é obrigado a publicar nas páginas de transparência ou dar publicidade, seja via diário oficial. Não existe nada oculto, ainda mais quando se usou dinheiro federal. Porque se usou dinheiro federal e não cumpriu, quem vai fazer essa investigação é a Polícia Federal. E nós estamos vendo que a Polícia Federal do nosso Brasil tem agido, seja com qualquer político que for, de qualquer partido. Tem indício, eles estão indo lá investigar. Eu vou fazer um intervalo, Lucas Braga, xerife lá do Jardim Marilena. A gente volta em 1 minuto. Segura aí, Lucas. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta com Guarulhos, Debate Guarulhos no Facebook. Ô, Lucas, quer me pegar, Lucas? Por favor, me ajuda aí. Põe na tela, Lucas Braga, o Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, sempre às 20 horas. E no YouTube, você perdeu a entrevista, vai lá a partir das 22 horas, todos os dias. Está disponível a entrevista no nosso canal do YouTube. Antes de voltar para os nossos convidados, quero fazer um alerta a você que compra diariamente comida, alimentação, né? Pela rede social. Muito cuidado. Eu recebi uma denúncia hoje, que ainda bem que era um conjunto habitacional, que tem toda uma identificação, e o motoboy estava tentando se passar pelo entregador. Não sei como ele conseguiu, porque a pessoa estava nervosa, simplesmente fez um alerta, e aqui é um alerta geral. Eu estou aqui com um especialista em segurança em condomínio, né? Mas essa batata quente, quem está aprontando, fica esperto que a polícia te pega. Agora, Daniel Viso, que é a sua especialidade, hoje as portarias dos condomínios, elas estão cada vez mais exigentes no quesito da chegada de alimentação, ou seja, quem pediu vai ter que descer para receber, é isso? Exatamente. Eu comento que já foi o tempo onde a pessoa ligava do apartamento dela, não tinha nenhum controle nas portarias, o entregador ia no apartamento, isso não existe mais. Não existe mais. Vamos imaginar que nós tenhamos aí um grande condomínio vertical com centenas, às vezes até milhares de residências. Isso pode acontecer, mas nesse caso a segurança acompanha
ou essa pessoa é pré-cadastrada, a empresa é pré-cadastrada. Então, tem todo um cuidado com o controle de acesso para não permitir que uma pessoa não autorizada ou que não seja um entregador, ou seja um bandido, esteja usando desse artifício, dessa artimanha para poder entrar no condomínio e praticar os assaltos, tá? Geraldo, eu queria fazer um adendozinho. Hoje é dia, Geraldo, do comerciante. É verdade. Eu quero aproveitar para, em nome do senhor Antônio da Padaria Vila Moreira, Senhor mais Antônio. de 55 anos lá, né, aqui em Guarulhos, né, em nome dele, cumprimentar a todos os comerciantes da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Tá? Eu sei que eu entrei na brecha, eu não poderia esquecer do senhor Antônio da Padaria Vila Moreira. Eu gosto muito desse homem. Tá certo. Essa padaria que eu frequento, quase que toda semana eu passo lá e tomo aquele cafezinho. Quase sua vida inteira. É, o dia inteiro, um pãozinho na chapa, logo cedo, e uma resenha maravilhosa. E olha, tem uma informação aqui em relação à educação e também às empresas que me preocupam. Apesar da proporção de pessoas de 25 anos ou mais com ensino médio completo ter crescido no país, passando de 45% em 2016 para 47% em 2018 e 48% para 2019, mais metade, 51, ou seja, 69 milhões dos adultos não concluíram essa etapa educacional. É o que mostra essa pesquisa da PNAD, que continua em 2019. Senhores, é preocupante. Nós estamos falando, né, de pessoas acima de 25 anos de idade, que não concluíram essa etapa do ensino médio. Nós estamos falando do futuro do Brasil. Ou seja, eu fico me perguntando, porque no Nordeste, onde esse percentual, doutor Samuel, é muito grande, Sim. e lá, na minha cabeça, passa o seguinte: prioridades daquela família. Será que é o trabalho ou será a educação? Para chegar nesses números preocupantes, essa matéria está lá no nosso portal, guarulhosemdestaque.com.br, é uma matéria do IBGE, a matéria completa. Eu perguntaria ao doutor Samuel, é preocupante esses dados e alarmantes. Não dá para se apontar de quem é a culpa, mas a preocupação da família, na prioridade. Será que é a educação? Será que é o trabalho? Eles pensam dessa maneira, ou eu estou equivocado, doutor Samuel? Geraldo, é preocupante, né? Mas eu sou pernambucano, nasci em Pernambuco, nos rincões de Pernambuco, numa cidade chamada Ibimirim, né? E eu sempre tive comigo, né? Então, desde pequeno, desde os meus 7, 8 anos, eu sempre tive comigo que seria a educação que iria fazer eu chegar onde cheguei. E tinha razão. Então, eu sempre priorizei os estudos, mesmo estudos públicos, né? O senhor me permite, só para completar a sua, segura a linha de raciocínio. Daniel Viso, no Nordeste, 3 em cada 5 adultos não completaram o ensino médio. Pode concluir. E apenas concluindo, né? Então, eu sempre tive como meta a educação, eu sempre estudei em escola pública, né? Aqui, sobrepesando, se tinha qualidade eu não tinha, mas eu tinha que estudar e foi isso que aconteceu. Quanto à pesquisa, ele só vem demonstrar a realidade, né? Nós estamos aqui com um empresário, que é o Daniel Viso, e eu tenho certeza que ele tem dificuldade na hora de contratar uma mão de obra especializada. Aliás, nós temos várias pesquisas no nosso país que demonstram isso, que falta mão de obra qualificada no nosso país. Né? Essa pesquisa de adultos, 60 milhões de pessoas que não completaram o ensino médio. Né? Imagine quando nós fomos fazer essas pesquisas para o ensino universitário. Aí esse número vai cair mesmo. Né? E isso é lamentável para o futuro do país. Obviamente, nós não estamos aqui para acusar governo A, B, C, D. Mas o modelo de educação do país, esses números demonstram que falhou. Falhou na onde?
aí os especialistas em educação talvez possam identificar. Mas o fato é que esses números são alarmantes, né, num país tão jovem como o Brasil, e um país que necessita da sua recuperação. E para recuperar, nós precisamos de homens educados, cultos, né? E olha, Geraldo, que tanto aqui, né, nos municípios, tanto no governo estadual, tanto como no governo federal, a educação é o que mais recebe aporte de verba pública. E verba carimbada. Verba carimbada para a educação. E nós, às vezes, no Nordeste, por exemplo, né, eu que morei lá, percebi que tinha várias escolas bancadas pelo governo federal, né? O município responsável por essa educação recebe convênio, faz convênio com o governo federal, recebe milhões e milhões de verbas, e nós temos um índice desse. Eu acho que realmente é preocupante. Nós temos que se aprofundar mais nessa discussão e trazer à tona onde que está o erro, onde que houve o erro para chegar nesse número, né? Nesta matéria que você encontra, Lucas Braga, lá no portal, entre os principais motivos para a evasão escolar, os mais apontados foram a necessidade de trabalhar, Daniel Viso, 40%, e a falta de interesse, 30%. Entre as mulheres, destaca-se ainda a gravidez e os afazeres domésticos. É preocupante esses dados, doutor Daniel Viso? Eu acho que sim, o doutor Samuel comentou muito bem. O valor destinado à educação no nosso país, ela tem verba certa, certamente o maior valor que as prefeituras, estados e a União disponibilizam. Isso quer dizer que, em algum momento, muita gente errou e está errando. O modelo está errado, o modelo de gestão e o modelo de emprego de recursos. Eu chego a afirmar que nós estamos utilizando muito dinheiro para pagar muita gente, né? O funcionalismo está custando caro em detrimento da educação que é fornecida para o aluno. Como o doutor Samuel, eu estudei escola pública. Também. Eu sou mais velho de 6. Só meu pai trabalhava. Todo mundo em casa estudou. Existe o problema, antigamente, falar, não, se tinha muito filho porque tinha que trabalhar na lavoura, etc. Eu conheço muita gente que tem 7, 8, 10 filhos, todo mundo estudou. Começa na primeira educação, a obrigação da educação. Agora, o modelo tem que mudar novamente. A gente vê nessa pesquisa que o pessoal coloca na pesquisa a educação de criança de 0 a 1 ano. É algo assim, então, não sei se é para fazer volume de pesquisa, viu, Geraldo? Mas tem umas coisas assim que são inaceitáveis também na questão de pesquisas. Agora, nós, se não mudarmos totalmente, formatarmos a questão da educação, nós vamos ter problema na capacitação profissional futura. Eu lembro quando jovem, logo lá no ginásio, a gente já optava. Eu fiz exame de admissão. Exatamente. Depois tinha lá os cursos técnicos desde sempre. Era contabilidade, era científico, né? Era curso de química, ou seja, o mais impressionante, Geraldo, é que todo mundo paga os seus impostos, vai para o governo federal manda para os estados e municípios. E as melhores escolas, daqui a pouco, quem está bancando são empresários. São sim, porque o empregado paga PIS, COFINS, contribuição social, e o empresário paga uma coisa interessante, que ele paga o Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, é o empresariado que está fornecendo a possibilidade das melhores escolas de formação. Alguma coisa está errada. Então, alguém desaprendeu aí, eu acho que é melhor voltar a fazer lição de casa para que a gente possa capacitar nossos jovens. E vamos pensar, gente, que a nossa população está envelhecendo. Se a nossa população está envelhecendo e a que está chegando não tem qualificação, o que vai ser desse país? Doutor Samuel, por favor, fique à vontade. Eu só queria complementar a informação, só para você ter noção do gigantismo que é as verbas recebidas. O município de Guarulhos, por exemplo,
o orçamento obrigatório, né, do orçamento do município para a educação é 1 bilhão e 200 milhões de reais dentro do orçamento. Ou seja, representa, Geraldo, 1/3 do orçamento de Guarulhos que tem que ir para a educação. Né? São verbas obrigatórias, gastos, despesas obrigatórias. Inclusive, se o gestor público, o prefeito ou o governador não investir essas verbas obrigatórias, ele pode ter o impeachment ou por não ter cumprido as normas legais. Isso é um motivo de afastamento do prefeito e do governador. Para você ter ideia, o MEC, né, eu como sempre estou lidando com contratos públicos e sempre acompanho essas publicações, o MEC manda verba, por exemplo, o município de Guarulhos, quase todo mês cai verbas obrigatórias que o governo federal tem que fornecer para os municípios. Lembrando que aqui no nosso país existe uma divisão da educação, né? As prefeituras, elas educam as crianças, salvo engano, da primeira à 6ª série, e a partir daí o governo do estado, o governo estadual, fica responsável pela educação. Aqui em Guarulhos, nós temos escolas municipais e nós temos as escolas estaduais, né, públicas. E todas, absolutamente todas, recebem governo, tanto do estado, quanto do município e quanto do governo federal. São verbas obrigatórias que têm que ser despesas, que têm que ser gastas com a educação. Então, algum modelo, como o Daniel disse, a gestão está errada, né? A aplicação desse dinheiro está errada. Estamos no debate Guarulhos. Lucas Braga, cadê o tempo do seu WhatsApp? Depois você me passa, Lucas Braga. Ó, deixa eu mandar um abraço. Ele é um ouvinte, telespectador de carteiria, o meu amigo Walter Santos, do Jardim São Domingos, todos os dias. O Imre Ritaco, também, todos os dias, né? O Gilberto Silva também acompanha o programa todos os dias. É evidente, são muitas pessoas, e eu lembrei agora, coloquei na minha agenda citar os seus nomes, mas vai um abraço fraternal para todas as pessoas que acompanham esse programa. A gente busca, através de pauta, tá certo? Ninguém tem aqui adivinhação, nada disso, de trazer informações com embasamento. Nós não inventamos a roda e simplesmente fazemos alertas importantes para o seu dia a dia. Eu recebi uma mensagem ontem de uma mãe, assim que terminou o programa, ontem à noite, nós debatemos a questão da droga com um professor, Adilson Oliveira. E ele disse que a quantidade de famílias que abandonam seus filhos por causa da droga vem aumentando de forma sucessiva. Isso é preocupante. E eu falei no programa que os pais têm obrigação de conhecer os amigos dos seus filhos e das suas filhas, para não chorar depois de transferir para o mundo das drogas o futuro do seu filho. Isso é preocupante. Esta semana, 2 delinquentes na região da Praça Santa Isabel, em São Paulo, numa discussão, o outro decapitou, né? Uma facada só, decepou. Então, essa questão, nós estamos debatendo a questão da educação, mas agora a pergunta já estamos indo para o final do programa, você em casa tem essa discussão com seus filhos? Meu amigo Eduardo Litreta, você tem essa discussão? Você em casa, mãe, tem essa discussão? Daniel Vilso, será que hoje a família discute com os jovens a importância das suas amizades para não se surpreender depois? Eu digo para você, Geraldo, que eu imagino que menos do que era antigamente. Mas eu tenho certeza que as mães fazem muito isso e os pais fazem isso. Nós, desde sempre, desde que o mundo é mundo, em algum momento da fase do ser humano, ele se acha senhor de tudo e de todos. E ele pensa que conhece tudo
e a todos. E neste momento, e é realmente só nesse momento que a função da família também é muito importante. Em ver se está sendo desviado, né? E para onde está indo meu filho e minha filha? Né? Então, não adianta ficar perguntando, colocando, olha, no celular eu estou aqui, você me liga. Gente, tá bom, sim, liga, mas tá lá na boca de fumo, e daí? Não, eu acho que, independente de estar orientando, os pais estão um pouquinho acomodados, tem que ir lá. Porque também não adianta ficar, eu estou levando meu filho, depois eu vou embora. Não, vai lá, fica, conhece famílias, né? Então, assim, aquela questão de diga-me com quem andas e eu te direi... Regra básica. Te direi quem é. É a regra básica, gente. Então, e sempre foi. Não precisa ser especialista na área para perceber que aquela companhia não está adequada aos padrões sociais legais, normais. Então, esse é isso que é sua linha de pensamento. E acho que todos têm que se preocupar muito mais em razão. Vamos de novo voltar na pandemia. A gente sabe que vai ter uma retração na nossa economia. O Brasil diz que é 6,2%, a Organização Mundial está dizendo que é até 8%, o FMI que é 9%. Então, é assim, imagina que nós temos aí, segundo dados publicados, 522 mil empresas de 1.300.000 empresas, 522 mil fecharam definitivamente as portas. Se a gente tiver 4 pessoas, que é pouco, em cada empresa, tem mais 2 milhões de desempregados. Então, tudo isso vai contribuir para que a sociedade familiar repense um pouquinho para onde vai aquela questão da expectativa do jovem, né? Sim. Então, a obrigação dos pais vai ser maior ainda. Então, eles vão ter que segurar a onda, né? Ser fortes. Das rédeas curtas. Exatamente. Doutor Samuel, para a gente ir para o final do programa, você conhece os amigos dos seus filhos? Conheço, Geraldo, e aqui eu posso dar um testemunho, né? Meu filho tem 18 anos, então é um jovem, né, que está aí se tornando adulto. E eu, Geraldo, desde a tenridade, eu tinha uma pergunta que eu fazia para os professores. Né? Toda reunião de pais e mestre, o meu filho do meu lado, eu fazia a seguinte pergunta: professor, como que está o comportamento do meu filho em relação ao respeito à sua autoridade dentro de sala de aula? Bacana. Essa pergunta eu fiz até hoje, se eu for na faculdade, né? Ele está estudando faculdade agora, e quando eu vou lá com os professores, que são todos amigos nossos, eu faço a mesma pergunta e ele dá risada e fala: pô, pai, até aqui. Mas por que isso? Porque você tem que mostrar isso para o seu filho, que você está atento. Meu filho, por exemplo, Geraldo, se ele for na casa de um amiguinho, a mãe ou eu liga para o pai ou para a mãe, pergunta: olha, meu filho está indo aí, tá tudo bem? Você está sabendo que meu filho está indo? Isso. Tudo bem, não tem problema? Olha, a autoridade aí da sua casa é você, então meu filho tem que seguir as regras da sua casa. E por que isso? Porque nós temos que saber com quem nossos filhos andam, né? Teve alguns amigos dos meus filhos que eu conversei com eles, falei: olha, filho, não serve para amizade, né? Não serve para você como amigo. Por quê? Porque está fora daquilo, né, da normalidade. Alguns comportamentos não são comportamentos seu. Então, pais e mães, se eu puder dar um conselho para você: acompanhe seu filho, converse com os amigos, receba os amigos na sua casa. Meu filho, quando falava: eu vou sair com os amigos, eu falava: não, traz aqui, vamos comer uma pizza aqui, vamos fazer um churrasco aqui. Por quê? Porque eu queria ver como que estava o comportamento desses amiguinhos. E se o comportamento dos amiguinhos dele estava parecido a ele, é porque os pais estão na mesma pegada. E olha, Geraldo, posso dizer que na sua grande maioria acontecia a mesma coisa. Os pais ligavam para minha casa e falavam: olha, meu filho ou minha filha disse que está indo aí para você. Você está sabendo? Então, veja, são regras básicas. Acompanhe seu filho, veja com quem ele está conversando. Questão das drogas, sempre abri o jogo com meu filho. Não escondi, mostrava as situações, as reportagens de drogas, as pessoas. E eu falava: filho, então nem experimenta. E olha, graças a Deus, até aqui, né, ele se tornou um adulto e vai ser responsável pelos seus atos. Então, eu posso dizer que até aqui eu acertei. Agora,
daqui por diante, as escolhas vão ser dele. E eu espero que ele escolha o melhor, né? Para isso que eu me esforcei tanto, para isso que a gente brigou tanto. Então, pais e mães, pegue no pé do seu filho, seja chato com seu filho. Meu filho tem 18 anos, mas não pense que ele vai sair por aí. Olha, agora eu vou... Não. Quando ele fala, vou na casa do amigo, agora na pandemia parou, né? Um pouco isso. Mas ainda hoje, quando ele chega, eu vou na casa do amigo, quem é seu amigo, quem são os pais, vão estar lá, quem vai estar. Essa preocupação, eu acho que como pai, a gente não tem que se desobrigar nunca. Doutor Samuel Messias, muitíssimo obrigado pela sua presença. É sempre agradável ter alguém na bancada com um conteúdo como o seu. Muitíssimo obrigado. As suas considerações finais. Eu que agradeço a você, Geraldo, ao programa, né? Agradeço o Daniel e telespectadores. Espero que a gente tenha debatido aqui, tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Mais uma vez, Geraldo, obrigado por essa oportunidade, porque é sempre bom nós estarmos debatendo a nossa cidade que eu amo de paixão. Estou aqui em Guarulhos desde o dia 25 de setembro de 1982, quando essa cidade me acolheu, e hoje eu já sou um guarulhense. Né? Obrigado, doutor Samuel. Obrigado você. Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar, nosso colunista, nosso amigo, sempre trazendo novidades, não só no mercado de terceirização, mas informações pertinentes do seu dia a dia. Meu amigo Daniel Viso, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado, Geraldo, mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui contigo. A gente aprende toda semana muito mais. Vou me dirigir a você, que está preocupado com a questão da pandemia, endemia, epidemia. Nós também estamos. Nós combatemos um inimigo invisível, mas nós vamos vencê-los. E reiterar aí nossos parabéns, felicitações a todos os comerciantes brasileiros nesse seu dia, tá? Principalmente ao seu Antônio da Padaria Vila Moreira. Grande abraço a todos. No dia de hoje conversei com o meu amigo Dr. Samuel Messias e também com o Daniel Viso, CEO do Grupo Lumar. Lucas Braga, o xerife do Jardim Marilena. E na retaguarda, Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.